Bom, eu sou a Lila, na verdade Alice Spilman, Lila. Sou professora aproximadamente, vão fazer 5 anos. Há 11 anos eu comecei a praticar, ou seja, eu comecei a praticar com 41 anos, não foi muito cedo. Dentro da maioria das pessoas, se você pensar, as pessoas vão dizer até que foi um pouco tarde, mas assim, a gente fica sempre imaginando por que o yoga não chegou antes, mas na verdade ele está disponível, né? A gente é que tem que estar aberto para perceber qual é o momento que ele vai chegar. Eu, como a grande maioria das pessoas, a gente acaba buscando yoga num momento em que a gente está um pouquinho insatisfeito com algum setor da vida, ou com a vida por completo, alguma situação que a gente queira modificar. A gente sempre escuta que o yoga é muito bom, que o yoga relaxa, quando na verdade o convite do yoga é um mergulho para dentro de você mesmo, né? A gente já vive num mundo que é muito provocador, muito estimulante, sempre chamando a gente para o lado de fora para reagir, né? Para competir, para buscar, para ganhar. E a gente abre mão das ferramentas e da conexão conosco, né? Consigo mesmo, para poder continuar enfrentando o lado de fora com mais paz, eu diria. A gente vira só reação, reação, reação. Isso tem uma demanda de energia, um gasto muito grande. Normalmente a gente entra em estresse e fica insatisfeito com alguma coisa. A gente vai falar do Pratyahara, que é o 5º degrau. Eu não tenho como falar dele sem passar nos 4 primeiros ou falar sobre os 4 primeiros. Conhecido como Ashtanga, mas não o sistema, mas Ashtanga pelo número 8, né? Yanga, passos. Então são 8 passos, 8 degraus. E a gente tem os 4 primeiros onde a gente tem controle nessas ações. O primeiro degrau seria os yamas, que é dividido em 5, que resumindo seria a ética, a nossa escolha ética, nosso comportamento e postura com o mundo externo. Os niyamas, que seriam o 2º degrau, seria nosso comportamento com nossa parte interna, consigo mesmo, com seu mundo interno. O 3º degrau são os asanas, que são as posturas, onde a gente usa o corpo como ferramenta para poder fazer esse mergulho interno. É nesse momento que eu acho assim que o yoga ele traz uma questão mais assim. Você vai para uma aula, você escolhe experimentar uma aula de yoga e você entra dentro de uma sala onde você quer buscar coisas que te tragam tranquilidades, que você possa mudar. E a primeira coisa que o yoga faz com você é te confrontar com as limitações, né? O professor vai chegar para você e vai falar assim, agora vamos fazer uma flexão, bota a mão no chão. Algumas pessoas vão botar a palma da mão no chão toda, outras vão botar a ponta do dedo e as outras vão ficar com a mão na altura do joelho, não vão chegar. E aí você é confrontado com os seus limites, dependendo de como você está. A princípio, algumas pessoas podem ficar frustradas e achar isso muito ruim, mas na verdade isso é muito bom. Porque quando a gente se depara com um limite, quando você traz aquilo para você, eu não chego com a minha mão no chão, no caso, você dá a oportunidade de experimentar, modificar esse limite. Você conhece o seu limite para desenvolver e entender o potencial que tem dentro de você, para modificar aquilo. Então aí começa o processo na parte física. É uma ferramenta, né, para chegar na parte sutil. A gente falou dos yamas, dos niyamas, dos asanas. Existe o pranayama. Eu gosto de identificar como uma ciência, no sentido de você tomar ciência da sua energia vital através de condutas respiratórias. As pessoas usam às vezes a palavra exercícios respiratórios, mas eu sempre tomo muito cuidado nisso. Você segue uma conduta que é indicada a você a fazer, você começa a fazer os movimentos respiratórios e entender exatamente como é que você funciona. Na respiração, quando você prolonga, você muda a onda da vibração do cérebro, você diminui a ansiedade. Tanto é que é muito claro quando você está muito ansioso, muito nervoso, a sua respiração fica diferente, fica mais ofegante. Normalmente você tem aquele dito popular que o pessoal fala assim, para, né? Respira, respira. Que é o que a gente precisa para estar aqui, né? É respirar. Então você começa a vasculhar esse mundo, né? Da respiração, do pranayama e ter um pouquinho mais novamente de consciência sobre si, de estado de presença, de assentamento. Isso junto com os outros degraus que eu falei, né, os 3 primeiros, fazem um conjunto em que você está numa ação, você tem controle daquela ação, é por escolha. Então a gente falou dos 4 primeiros. Para falar do Pratyahara, que é o 5º, que é a nossa proposta aqui da conversa,
ele fica bem central e bem no meio. A partir dele, a gente vai ter os 4 últimos degraus, que seria Pratyahara, Dharana, que é a concentração, Dhyana, meditação, e Samadhi, que seria só luz, né? Iluminação. O Pratyahara seria a abstenção dos sentidos, né? Ou recolhimento dos sentidos. Nesse momento a gente não nega os sentidos, eles estão presentes o tempo inteiro. Mas a profundidade da prática chegou a tal ponto, o mergulho para dentro foi a tal ponto, a introspecção foi tão profunda que você trouxe todos os sentidos para perto de você, você não os nega e ao mesmo tempo você não reage a eles. Você fica num estado de presença tão grande que daí, para em direção à concentração e à meditação, você começa no nível de flutuação. É como se fosse assim as ondas do mar. Ela vai, sobe, desce e você fica nesse momento da prática exatamente assim, sem o controle, você não está agindo para estar daquela forma, você está completamente entregue para estar ali. Enquanto você está entregue, você fica nessa flutuação. É claro que quando você chega nela, isso não é uma garantia de que você vai permanecer nela. Você vai entrar, você vai sair, mas com a repetição da prática, com o compromisso da prática, com a disciplina da prática, com a frequência da prática, esse estado ele começa a aparecer mais vezes, com mais frequência, ele começa a ficar com uma extensão um pouco maior. E esse estado do Pratyahara, do Dharana, do Dhyana, da meditação, eles dão um certo descanso, mesmo que você esteja fazendo a prática física de yoga. Então, durante a prática, quando a gente está fazendo os movimentos e ajuda com a respiração a condução da prática, por exemplo, no Vinyasa, que é um sistema que é movimento e respiração, a respiração vai conduzindo essa prática, ela vai costurando essa prática de uma tal forma que o foco é mais a respiração do que a própria postura. Você vai entrando num ritmo de movimento que vai ajudando você a chegar mais próximo desse estado meditativo. É claro que é como se fosse uma meditação em movimento, mas é claro que isso tudo tem uma conduta de frequência, um comprometimento da pessoa que está fazendo. Aquela pessoa está repetindo aquilo algumas vezes, está indo na prática com frequência, ela está deixando aquela memória no corpo, ela está construindo um caminho que depois de um tempo, ele tem obstáculos, sempre vão ter alguns tipos de obstáculos, a vida é assim, mas alguns obstáculos eles já passam a ser conhecidos, a pessoa vai adquirindo ferramentas de conhecimento sobre ela mesma ou sobre determinada postura, o corpo dela vai abrindo para aquele caminho e isso vai facilitando a parte mais sutil. Ela para de se preocupar tanto com algumas questões porque o corpo já está respondendo mais. Na verdade, o corpo aqui, como eu falei, ele é usado como uma ferramenta para a prática. A parte física ela é uma parte só, mas ela é uma parte importante para a prática. Quando a gente vai chegando perto do Pratyahara, do Dharana, do Dhyana, que seria a parte mais sutil, para enfim chegar no Samadhi, essa parte sutil, ela vem através dessa construção e ela é revelada de uma forma assim muito delicada. É diferente quando a gente está ainda lá embaixo, na postura e no pranayama, que a gente está enfrentando uma dificuldade concreta no corpo. Um alongamento, uma perna que não estica, ou uma torção que eu não consigo fazer a torção por completo, ou pode ser até que eu não consiga em nenhum momento fazer aquela torção. A gente tem as limitações que são da prática, a gente tem as limitações pessoais, né? A gente tem as limitações reais do corpo de cada um é de um jeito, isso tem que ser muito respeitado. O que importa no final é essa construção interna, essa busca interna, esse comprometimento da pessoa com ela mesma. É isso que importa. É isso que vai levar ela aos outros estágios. Ela vai construir isso dentro dela e vai levar ela aos outros estágios. É esse reencontro consigo mesmo. O reencontro, você usa o corpo para isso, mas o reencontro ele acontece lá no silêncio, lá naquela parte interna onde ninguém chega, onde só você se escuta, onde só você se conhece. É fazer as pazes com essa parte, lá de dentro. É lá que o yoga acontece. Acho que é por aí. Eu sempre encarei o yoga, para mim, uma coisa assim muito de amor. Eu acho assim uma filosofia, uma prática, não sei nem como definir uma ciência,
é tão generoso, é tão amoroso, é tão agregador, mas tudo na vida tem um ônus, né? Tudo na vida tem um preço. Não existe mágica. Existe entrega, comprometimento. Existe sinceridade consigo mesmo. Eu acho que é isso. É se entregar para o yoga, na verdade, é se entregar para o amor, abraçar essas ferramentas que ele dá para você ser o condutor da sua vida. Você ser a pessoa que vai dizer isso é bom para mim, isso não é bom para mim, eu posso prever que se eu fizer isso eu posso acontecer aquilo, eu estou dirigindo a minha vida, eu tenho capacidade e potencial para fazer as boas escolhas para mim. Acho que é isso que o yoga proporciona. Por isso que as pessoas falam às vezes que você tem um chamado, né? Porque você vivencia isso de uma forma tão boa, te faz tão bem, você chega a esse ponto de fazer as pazes com você, de você ter um reencontro com você mesmo e ver que é muito bom estar com você. E esse bem é tão grandioso, é tão pleno, que você olha na sua volta e vê pessoas que estão passando por situações que você já passou, ou você se identifica em algumas situações que você quer mostrar para aquela pessoa que as ferramentas estão todas dentro dela, que ela também pode fazer. Então você acaba optando em fazer a escolha de fazer uma formação, de ser um professor, porque aquilo que te faz bem, você quer que faça bem para o outro. É trazer para o outro aquilo que faz bem. É doar, é servir, é por aí.